Vamos nós. Pois bem, ficamos com o capítulo 3 do livro, organizado por Ileise Fiorelli, e a Daniele Milin, que é o capítulo 3, os processos de institucionalização da sociologia no ensino médio. Vocês estão me ouvindo direitinho? Porque eu estou com o fone aqui que está meio bagaça. Tá dando certo? Beleza. Bom. Pronto, e ela faz um recorte, né, entre 96 e 2016, um período muito importante dentro desse processo de institucionalização, né, de formalização da sociologia dentro do currículo do ensino médio. E aí, iniciando na introdução, a Sueli, que eu vou chamar, né, de Mendonça aí, relembra a histórica resolução número 4 do CNE, que estabeleceu a obrigatoriedade da sociologia e filosofia no currículo do ensino médio, né, ela quer salientar isso, mas, ao mesmo tempo, se preocupa e se assusta pelo fato de 20 anos após essa situação, essa histórica resolução, nós termos uma medida provisória, número 746, proposta pelo MEC, que visa acabar com a obrigatoriedade desta disciplina no ensino médio. Então, ela faz esse paralelo logo para nos chamar, né, nos deter a essa situação tão contraditória, tão difícil, dentro aí de poucos anos, né, essa intermitência, mais uma vez, que gera dentro do histórico da sociologia. Para ela, para Mendonça, essa medida, ela extrapola qualquer viés ideológico, porque ela só confere, na verdade, obrigatoriedade às disciplinas de língua portuguesa, matemática e ao estudo de inglês, né? Então, de fato, obviamente, há uma dissolução muito marcante das demais disciplinas que não são vistas aí como essenciais no currículo do ensino médio. Ela vai dizer que esse período, de 1996 a 2016, é um período de muita tensão, é um período permanente de conflito, de idas e vindas, que corroboram, né, com a tese que ela coloca, e que, na verdade, a maior parte dos estudos nos trazem, que é essa coisa da intermitência, né, das idas e vindas da sociologia no currículo do ensino médio. E ela faz uma pergunta muito pertinente. Qual incômodo a sociologia traz para que esta seja algo permanente nas reformas educacionais? Ela vai, inclusive, dizer que essa é uma pergunta que precisa ser respondida mais atentamente, mais profundamente, por outras pesquisas, mas ela deixa no ar que a gente precisa se deter a isso, né? Por que, de fato, isso está tão central na história da sociologia no Brasil. E aí eu achei interessante o início, e para até não ser muito repetitivo em relação a algumas reformas que se deram antes de 1996, achei bem interessante o diagnóstico que ela faz da realidade atual, na verdade, da realidade de 2016, especificamente, onde ela vai dizer que são barreiras que se consolidaram também historicamente, no caso da sociologia. O fato, por exemplo, de nós escola nacional na maior parte dos estados brasileiros, então ela diz que é uma carga horária de conceitos, teorias e temas, além de um contexto que já era desfavorável, a gente sabe que 2016 foi um ano emblemático nesse sentido, para as ciências humanas, esse contexto desfavorável é histórico, e 2016, né, acarretou mudanças aí drásticas em relação a isso, mudanças no sentido de tornar mais complexa a situação, além de uma realidade estrutural difícil dentro do ensino, da verdade, no ensino básico brasileiro, né? Ela trabalha nessa perspectiva ampla, e se a gente for falar na questão do ensino médio, a gente percebe isso também na prática, especificamente em relação ao ensino médio. Então, ela vai dizer que a sociologia se consolidou em realidades diversas, em situações diferentes, de práticas pedagógicas muito diferentes, porque os estados também saíram, né, alguns estados saíram à frente, tiveram a possibilidade e construíram juntos propostas curriculares que já inseriram a sociologia antes mesmo de 2008, né, nós temos aí alguns estados, porém, alguns outros, né, ela não se fazia certa má vontade por parte dos governantes em colocá-la e inseri-la como conhecimento relevante. Além disso, ela coloca como um diagnóstico interessante e pertinente, inclusive para os dias atuais, a questão de nós termos
uma infinidade de professores não formados em ciências sociais lecionando sociologia. E ela coloca como absurda essa realidade, não apenas pelo fato de professores não formados estarem dando aula de sociologia, como também por não professores. Pessoas, por exemplo, formadas em direito, engenharia, administração. Infelizmente, no interior do qual eu venho, que faz parte da Cred 7, isso era algo recorrente. Infelizmente, não era algo excepcional. Então, ela vai dizer que essa situação é inaceitável, por mais que não seja o elemento central da análise dela, ela acredita que essa análise ela precisa ser desenvolvida com mais amplitude em um momento posterior. Então, ela vem falar dessa intermitência, comprovadamente a partir das reformas que aconteceram na história do Brasil, cita desde o início, a partir de Benjamin Constant, que vai propor, né, a inserção da sociologia em 1890, e que, de fato, isso nem chegou a sair do papel, um republicano positivista. Depois da sua morte, isso só veio à tona mais uma vez em 1925, a partir da inserção da sociologia no currículo do Colégio Pedro II. Depois vai falar um pouco da ampliação da disciplina a partir da reforma Rocha Vaz. Em 1928, por exemplo, ela cita que essa disciplina se torna obrigatória nos cursos normais e depois no ensino secundário. Então, é um marco interessante. E aí nós temos a reforma que já foi citada por inúmeras pessoas aqui, que foi a reforma Capanema. Se nós formos observar em relação aos outros textos, ela é bem mais sucinta, então ela é bem mais rápida no sentido cronológico, para falar das reformas. Se nós formos ver, por exemplo, o texto da Meut, né, nós observaremos que ela se detém muito mais sobre esses aspectos dessas reformas especificamente. Em relação à reforma Capanema, ela cita, por exemplo, a retirada dessa disciplina no ensino secundário. Depois veio o golpe militar e nós sabemos que houve aí uma tentativa, na verdade, podaram a sociologia, retiraram a sociologia por completo e foi substituída por outras disciplinas que já foram, inclusive, citadas aqui, e eu não vou me delongar muito sobre isso, né? Fala sobre o processo de redemocratização do país, de como isso foi importante e como foi um celeiro rico de propostas de diferentes alas, né? E principalmente, esse processo de redemocratização instaurou uma nova forma de ver a sociologia, a partir, inclusive, como um direito assegurado, um direito humano assegurado, né? Um direito ao discente, especificamente. Então, um dos marcos interessantes desse processo de redemocratização e que ela considera relevante citar seria a profissionalização, que se tornou facultativa. Então, esse processo, por exemplo, de ensino profissional compulsório deixou de vigorar. A nova LDB, que aí o nosso professor colocou como central, né, principalmente a ênfase na participação do deputado federal Florestan Fernandes, a partir dos núcleos que ele criou, exatamente no Congresso Nacional, para estudar, analisar a possibilidade de ampliar esse currículo, novas propostas curriculares que surgiram a partir desse observatório, a partir dessas análises, e também, obviamente, as leis da educação que foram, que promoveram também um percentual mínimo de investimentos em relação à educação. Então, ela fala e traz esse recorte importante em relação à nova LDB, e principalmente a atuação do deputado federal Florestan Fernandes. Acredito que a minha colega Daniela pode nos brindar com a sua participação agora. Obrigada, querida. Eu acho que ficou alguma coisa, professor, para eu contribuir, porque a Jória foi super bem. Mas aí eu trago, assim, para vocês, né, vou começar trazendo a interseccionalidade nesse período de redemocratização que o país passa, né? Perpassando mesmo pelo surgimento dos movimentos sociais, ante ainda ao período final da ditadura, que aí esse contexto histórico que se desenhava na estrutura da sociedade brasileira vinha carregando, né, junto dele, toda essa interseccionalidade e as arenas, digamos assim, decisórias de poder
pautaram-se dentre essas duas frentes, né? Se, por um lado, nós ainda tínhamos resquícios muito fortes do período ditatorial, e aí nós tínhamos uma disputa mesmo de poder no campo, do ponto de vista político, ideológico, econômico, o neoliberalismo puxando isso. Por outro lado, a gente percebe, nos anos 80 e nos anos 90, um outro lado assim desse cabo de força com os movimentos sociais trazendo exatamente esse enfoque de colocar a sociologia no centro das atenções, no sentido de diversificar o currículo, mas aproveitando essa deixa que o momento oportunamente trazia e essas novas forças, né, de movimentos sociais eclodiam com muita força, o sindicalismo, as minorias. Então, a partir dessa deixa, a sociologia, vamos dizer, ela se reconfigurava nesse cenário de cunho não só político, mas também ideológico, como uma disciplina que talvez, né, viesse a reafirmar a existência do Estado. Então, o Estado passava por uma reestruturação processual, e, no entanto, a sociologia ela teria, né, essa deixa aí que eu falo, e já foi colocado pela colega e os anteriores, e propriamente o professor, né, todo o movimento e o manifesto de Florestan, por exemplo, se dá exatamente nessa perspectiva de a sociologia trazer essa força de imbricar-se num movimento pendular. E aí a gente percebe que a sociologia dos anos 90 até 2000, ela passa por esse movimento de idas e vindas novamente, mas carreado por essa força de mudança do currículo, mas também com, vamos dizer, a forte intencionalidade do movimento político mudar o currículo como está atrelado assim. Eu destaco aí, nesse momento, que vamos dizer assim, na conjectura da sociedade brasileira, novos sujeitos mais críticos, mais participativos, mais elucidativos, com a própria Constituição, em 88, que foi intitulada propriamente como a Constituição Cidadã, ela surge esse movimento, né, esse ideário, esse movimento também de construção identitário, e isso se torna muito forte nesse campo de arena, que, inclusive, né, ele deixou, a gente vê isso na questão neoliberal, já foi colocado aqui, mas quando o Fernando Henrique Cardoso veta, né, a inserção da sociologia como disciplina obrigatória, a gente vê ainda a tentativa de sair dessa disputa no legislativo, né, como coloca a outra autora, e passa a ter uma disputa mesmo mais ideológica, né? Sai do legislativo e ganha outros palcos de disputa, e, de novo, a sociologia teria, além de vamos dizer, um ganho, propriamente pela aceitação do seu lugar enquanto ciência, que não só regula, né, vamos dizer assim, a opinião pública nesse sentido, mas que constrói uma consciência coletiva e até individual de mais responsabilidade política dos cidadãos brasileiros, mas, de novo, a sociologia tem uma outra perda, porque entende-se que os marcos regulatórios das leis e da política educacional brasileira não estaria, por exemplo, no campo de decisão fora dos palcos políticos, né? Como foi o caso da perda dela no marco regulatório que eu coloco aqui do Conselho Federal de Educação, né? Então, novamente, numa tentativa de reinserir a sociologia nos currículos escolares via outro meio, a sociologia tem uma nova perda. E aí muitos entraves são embatidos, principalmente nesse período. Há também, a gente precisa destacar, os conflitos internos dentro do próprio bojo que se compõe a sociologia, porque alguns, vamos dizer, autores ou mesmo tecnocratas ou pessoas que tinham mais acesso ao poder regulatório, que a sociologia se tornava uma ameaça, compreendia-se que a sociologia não seria bem-vinda ou bem vista ainda na educação básica, para não fomentar esse ideário
perigoso, vamos usar assim a expressão, para a sociedade brasileira. E aí a gente percebe que o Brasil passa por um processo também de universalização do ensino médio, quando existe uma intencionalidade dos organismos financeiros internacionais injetarem capital em nossa economia nesse tempo. Nós ainda tínhamos, né, pela forte presença neoliberal do comando nacional, então a gente vê fortes alianças do Brasil e surge, claro, nisso uma perspectiva da educação brasileira em atender esses ditames internacionais em esfera estadual, municipal e federal. Aliado a isso, a gente vê também uma possibilidade, ainda nesse período, quando a União, né, em como acordo, regulamenta, né, complementa os tesouros estaduais em torno do dinheiro, então a gente vê uma perspectiva de maior inserção e universalização do ensino médio, então a escola já não era tão elitizada quanto na década de 30, por exemplo, então estudar a sociologia universalizando o ensino médio seria um jogo perigoso para algumas uma parte desse cabo de força, como eu falei anteriormente. Coloco isso como fragilidade, porque se, por um lado, essas políticas públicas no Brasil, elas tentavam universalizar o ensino da sociologia no ensino médio e a inserção dos meninos na escola, por outro lado, não houve uma intensa campanha de permanência desse aluno. Então, a gente tem até alguns recortes no outro texto que fala mesmo dessa faixa etária, né, tardia, que os estudantes já concluíam seus estudos. Então, isso é um outro fator também que a gente pode colocar. Então, nesse campo e nessa arena de disputas, principalmente a gente vê a sociologia trazendo essa interseccionalidade entre essas arenas de poder, e para finalizar, eu coloco como um marco regulatório também a interface com os temas aos quais a sociologia foi atribuída à sociologia a complexidade do cunho conteudista, como um tema transversal, né? Então, muitas vezes, já no final da década de 90 e início por todo os anos 2000, ela vem trazendo em seu bojo uma transversalidade, então, isso apoiado ainda por um marco regulatório anterior, do final da ditadura militar, onde, vamos dizer, o cidadão estaria na escola, ou os jovens estariam para se entender ou se perceber como cidadão, e aí muitos profissionais da educação, muitos sociólogos encontraram nesse ponto, né, de trabalhar essa cidadania ou exercer essa cidadania no seu contexto social inserido, seja ele local e em nível mais global, como também uma porta, uma abertura para se tratar os conceitos metodológicos e epistemológicos da sociologia, fugindo um pouco desse tradicionalismo a qual nega ou refuta mesmo o poder que a sociologia teria. Então, a gente percebe alguns momentos vamos dizer, de tentativa de rebaixamento da importância da sociologia como um marco regulatório para a produção da identidade e de alavancar, né, como um todo, a educação brasileira de uma forma equânime, e a gente percebe essa luta com a formação dos professores e o momento de redemocratização da história do Brasil nesse contexto, ampliando essa diversificação a qual a sociologia se faz presente em todo o contexto social. E aí novas percepções surgem porque é exigido novos sujeitos, e quando a LDB também começa a adotar ou a trabalhar com conceitos do tipo um cidadão crítico, um cidadão coerente, a sociologia aproveita essas portas de abertura para trazer as suas, vamos dizer, as suas intencionalidades no currículo. E isso, de uma forma muito particular, os professores vêm resistindo, né? Existe toda uma resistência dos professores de uma visão de
digamos, mais progressistas na tentativa de subsidiar e também de tornar expressiva a configuração da sociologia dentro do currículo no Brasil. E, por fim, a gente ainda chega no momento mais oportuno, década de 90, anos 2000, com ainda algumas ameaças que a sociologia sofre, né, no currículo, como a gente pode citar, já foi dito inclusive na semana passada, a questão do Enem, né, quando o Enem, que é, vamos dizer assim, a porta de acesso, né, entre o final da educação básica e o ensino superior, a sociologia desagrada ainda parte dessa sociedade que, se por um lado já está, né, respirando ares de modernidade, mas também recrudesce com resquícios de um conservadorismo, se sente ofendida por essa questão, e aí a gente vê a sociologia sofrendo novos ataques nas últimas edições, agora dos anos 2000, no Enem, por exemplo, a gente pode citar, já foi dito, né, a questão de Simone de Beauvoir, então a gente percebe esses ataques frontais aos campos ideários que a sociologia coloca. E aí, nesse viés, a gente tem uma pergunta, né? Qual o sentido da sociologia e qual é a perspectiva para os anos vindouros com a reforma do ensino médio, ainda com novos ataques, né? Quando a sociologia novamente é questionada, né? O porquê trabalhar essa concepção de um cidadão consciente de seu papel, um sujeito capaz de argumentar ou de um processo de construção identitária das minorias. Por que se trabalhar isso? Então, a sociologia vai também perdendo campo na reforma do ensino médio e ela novamente se sente ameaçada como não sendo mais uma disciplina de cunho obrigatório no currículo das escolas de educação básica. Tá bom? Jória, se você quiser finalizar. Não, só queria dar uma contribuição, né, em relação a essa institucionalização de fato da sociologia, que veio com a Lei 11.684, que a Mendonça cita, né, fala de como é importante o governo Lula dentro desse processo, né, de organização curricular, na verdade, reorganização curricular, fala sobre o parecer sobre sociologia no ensino médio, que foi dado por Amaury, né, foi criado por Amaury, que faz uma reflexão crítica sobre essas diretrizes curriculares nacionais, fala muito sobre a importância da criação do fórum, docência, como organismos mesmo de organizações, movimentos também, né, de ampliação dessa frente, fala sobre as novas diretrizes do ensino médio, nessas diretrizes é colocada a integração entre educação, cultura, trabalho, ciência, né, e tecnologia, e a Mendonça coloca que a sociologia, ela daria uma contribuição especial, frente às demais, ela daria uma contribuição especial dentro dessas diretrizes, como uma disciplina aí que formularia, na verdade, ampliaria essa formação integral do indivíduo. Para finalizar, nós temos aí o golpe de 2016, né, não precisamos nem comentar muito, onde traz aí o congelamento dos gastos por 20 anos, e essa ala conservadora a partir da escola sem partido, né, que muito nos vigia ainda hoje, por mais que nós tenhamos aí uma certa desorganização das próprias pessoas que atuam, a gente infelizmente ainda vê, e eu ainda me sinto muito vigiada, como professora de sociologia, principalmente nos dias atuais, onde minhas aulas são gravadas e assistidas não apenas pelos meus estudantes, mas pelos professores da escola, certo? Essa coisa muito... sim, deixou sementes, a gente sabe. A própria questão da ideologia de gênero, que a própria colega Daniela colocou, e ela
salienta a questão do notório saber, né, que foi incrivelmente colocada aí como uma premissa dentro da base nacional, da nova base nacional comum curricular, né, o que isso representa em termos de perda para o professor de sociologia e para os professores da educação básica em geral. É isso. Puxa vida, que bela aula. Parabéns, colegas. Tocaram em muitos pontos extremamente importantes. Não vou comentar todos eles, não. Quem quiser pode também falar, tá bom? Eu só queria, assim, chamar a atenção para alguns destaques, né, desse trecho todo que vocês falaram. Muitos elementos, assim, mas eu preciso chamar atenção para alguns pontos. Daniela e Jória destacaram, e a gente precisa pensar mesmo, sempre, que essa nova chegada da sociologia na educação básica, pós-96, ela corre paralelo à ampliação do acesso à educação formal no Brasil. Isso é muito importante. Mesmo que ela não tenha se efetivado 100%, a universalização da oferta do ensino médio, ela ocorre após 1996. E isso só ocorre por conta do que a LDB demarca, abre a possibilidade para isso. Então, mesmo lá nos governos do Fernando Henrique, isso já vai ocorrendo, já vai havendo essa abertura. Aí nós temos, você marcou bem, né? Em 1996, nós temos o Fundef, que é fundamental para esse processo. Depois, posteriormente, já na versão ampliada, tem o Fundeb, em 2007, que é toda uma sequência de política, não política de governo, é política de Estado. Isso a gente viu acontecendo, agora a gente percebe rupturas, mas, vejam, mesmo com tudo que está rolando hoje, nós tivemos, essa política foi tão bem construída, em termos de tantas mãos envolvidas, não no sentido de que chegamos aonde queríamos, de modo algum, mas são tantas forças políticas, movimentos que estão envolvidos nesse processo, que o Fundeb, né, não foi dirimido, como se pretendia desde 2016. Assim, desde 2016 vinha se construindo um cenário de que não teríamos mais. E nós estamos em 2021, já teve tempo, né? Então, vocês chamaram atenção para esses elementos, são muito importantes. Tem também, em 95, a regulamentação dos conselhos de educação e o início das conferências de educação, das CONAES, que vão ser espaços extremamente importantes para esses debates. A sociologia ela vai se fortalecendo por essas vias, né? Porque pelo principal caminho, o inicial, que era pela LDB, e depois pela proposta de lei lá vetada, não funciona, mas esses caminhos deixam abertas as possibilidades democráticas de discussão, né? Então, nesse sentido que acaba saindo o parecer do Conselho Nacional de Educação, que tem um outro caráter. Eu achei interessante você ter falado, né, Daniela, foi você que falou, do Conselho Federal de Educação que perde espaço. Essa é uma discussão também muito boa, porque o Conselho Federal de Educação, anteriormente, era muito vinculado e muito tutelado pelo Ministério da Educação, nos regimes anteriores, desde o Getúlio, desde quando tem o Ministério da Educação. Agora, o CNE não, ele dá uma desequilibrada nessa concentração de força do projeto educacional na mão do Ministério da Educação. Então, essa discussão, e a discussão está presente lá na Simone Meucci também, em várias outras pessoas, sobre a centralização e a descentralização do debate da pauta educacional, ela passa também pela investigação sobre o papel dessas instituições, o papel do Ministério da Educação, o papel dos conselhos e do Conselho Nacional de Educação. Isso é muito interessante a gente levar em conta. Aí também tem o Plano Nacional de Educação, outro elemento importante a se levar em conta. O Enem, o SISU, e aí o Enem alinhado com todas essas políticas internacionais, que são, sim, de fato, estão vinculadas a um certo cenário econômico, né, internacional, de cunho capitalista, com um discurso dominante neoliberal, sim, mas, ainda assim,
com possibilidades de discussão dentro de uma chave democrática, dentro de uma chave também não é de um como é que eu posso dizer assim, de uma desregulamentação, de uma negação do papel do Estado na função de levar, de trabalhar, de fomentar a educação nos seus países, e uma educação que combata as desigualdades locais. Lembrando lá aquela conversa da aula passada sobre o Amartya Sen, né, sobre esses projetos passam por isso. E até os exames internacionais que vão influenciando, né, os nossos aqui, eles contam com as ciências sociais como parte do conteúdo. Isso é interessante de verificar. A gente está em ressonância com o resto do planeta naquele momento. A gente vai perdendo esse compasso agora, mas né, naquele momento a gente estava em ressonância. Outro dado importante, nós temos nesse processo, nesse momento que a sociologia volta, programas inclusivos não só para a educação básica, mas para o ensino superior, que são abertos. Então, nós temos o Reúne, que abre a universidade em todo canto, interioriza também a oferta do ensino superior público. Nós temos o ProUni, que fomenta também muito das universidades privadas, né, mas viabiliza através de bolsas o acesso a muita gente no ensino superior. Nós temos o FIES em 99, e o FIES está aí, né? O FIES é um programa, uma política bilionária de investimento na educação. Claro que tem assim, ao mesmo tempo que cresce o mercado, e tem um problema grave aí também de fiscalização da qualidade do que o FIES financia, do que o ProUni financia, né? Você tem um enfraquecimento dos órgãos que tinham possibilidade de fazer essa fiscalização e essa indução curricular mesmo nas universidades do ensino superior. Paralelo a tudo isso, você vê um enfraquecimento mais recente da CAPES, que organiza a regulamentação, né, dos sinais que fiscalizam as universidades, do INEP. O INEP, assim, extremamente importante. O INEP fica quase como só para cuidar do Enem. E o INEP, antes de cuidar do INEP, é responsável por pesquisas importantíssimas pela produção de indicadores da educação nacional. Então, assim, são vários pontinhos, assim, que vão formando uma grande constelação. Se a gente começa a juntar esses pontos, a gente tem uma constelação aí, eu estou sendo manheimiano e meio astrológico, mas uma constelação muito favorável para a sociologia, uma atmosfera muito favorável para a implantação da disciplina de sociologia, né? Então, todos e os programas de ação afirmativas, cotas raciais nas universidades, étnicas, as socioeconômicas, né, elas vão sendo gradativamente adotadas nas universidades públicas por estudantes que passam pelo ensino médio, que chegam nessa oferta que está ampliada. Então, e nessa oferta ampliada, a sociologia tem um papel importante no acolhimento, na produção de ferramentas de reconhecimento. A sociologia, a gente não trabalha com essa teoria no ensino médio, com as teorias do reconhecimento, nós não trabalhamos com elas, mas a estrutura que organiza os currículos, a seleção dos conteúdos da disciplina de sociologia, desde lá das orientações curriculares nacionais até os currículos, as diretrizes estaduais que são elaboradas, todas elas acolhem a essas discussões, que são as discussões da sociologia contemporânea, das ciências sociais contemporâneas. Por isso, a disciplina, aí já é mais uma hipótese, mas por isso a disciplina ela foi muito aderente às pautas identitárias durante o ensino médio, né? E caso, não só ela, né? Então, isso é um processo mais amplo. E vocês, acho que vocês contaram muito bem, Daniela e Jória, como a disciplina
o contexto de redemocratização do Brasil abre uma brecha muito receptiva à sociologia. Há uma demanda por essa sociologia. Ela assim, por isso que ela entra. Ela acaba entrando. Claro, não sem luta, mas a demanda está lá, está posta, né? Aposta. E depois eu queria falar também sobre o Enem, mas esse é um projeto de pesquisa que eu estou abrindo. Estou com a Carla Viana, está aqui com a gente também. Vai ser vai abrir uma pesquisa pioneira sobre isso, né? Sobre a relação da redação do Enem com os conteúdos sociológicos. E agora, eu tenho uma hipótese, desde 99, olha, não tinha sociologia como obrigatória no Enem, mas desde 99, quando o Enem passa a circular, existem conteúdos sociológicos nas provas do Enem, nos cadernos. E, assim, eu tenho uma hipótese que, pela natureza dos conteúdos, ela acaba articulando elementos das outras disciplinas, nas questões transdisciplinares lá do Enem, que a operação cognitiva para a resolução passa a ser mais sociológica. Pega essa questão mesmo que você chamou a atenção, Daniela, de 2015 lá, que virou uma polêmica da Simone de Beauvoir. É uma questão de história, não é uma questão de sociologia. Só que, por trabalhar com a categoria essencialmente sociológica, de gênero, ela foi atribuída à sociologia. Mas o contexto estava todo marcado ali. Não precisava de uma operação cognitiva sociológica para resolver. Bastava não, porque é importantíssimo, mas era necessário um conhecimento histórico, de saber relacionar o movimento feminista àquela fala, aquele conceito. Agora, a compreensão do conceito, aí era uma compreensão sociológica. Olha só que legal, né, esse hibridismo. A sociologia foi aglutinando as questões. Aí a gente vê um crescimento da sociologia no Enem. E depois quem vai falar agora vai falar um pouco sobre a sociologização da BNCC. Olha que doido, né? Uma coisa que passa meio despercebida, mas está lá. Não significa que isso é um reforço do lugar da sociologia, especialmente professor de sociologia, nesse cenário atual, mas acaba passando porque o discurso ele fica, né? Vocês estão falando muito em sementes, né? Eu acho que esses anos todos de tanta discussão, né, nesse viés, e uma discussão qualificada, ele acabou contaminando as falas. Para bem, né? No nosso caso, assim, contaminando para... faz parte agora do jargão. Agora, isso assim... Por um lado é bacana, por outro nos coloca uma responsabilidade de qualificar essa discussão, sempre, né? De trabalhar bem com esses conceitos. Professor, só mais um dado que eu esqueci de citar, é que nesse contexto, né, em 2008 e 2009, o estado do Ceará já saía na frente em termos de produção, né, de material para dar subsídio aos professores de sociologia. Estou aqui com ele, né, que é o Escola Aprendente, que eu acredito que vocês conhecem melhor que eu, e nos ajudou muito. Eu lembro que eu iniciei em 2009, né, então eu tinha muitas dúvidas, e eu guardo com muito carinho até hoje esse material, né, por mais que não tenha sido feito especificamente, né, por grandes nomes cientistas sociais, né, da UFC, entre outras coisas, mas eu percebo uma grande responsabilidade naquilo que é proposto, e ainda hoje é um material bem interessante. Com certeza, gente, nossa. Eu queria, inclusive, incluí-lo aqui. Alguém tem versão em PDF do Escola Aprendente? Eu tenho. É bem facinho de encontrar na internet, eu acho. Ai, maravilha. Professor, ele tem. Poderia me passar? Vou passar. Peraí. Eu quero trabalhar com ele lá na graduação também. Eu acho. Vale ressaltar, professor, que está sendo construído um documento que vai, não digo substituir, mas ele vem a agregar, né? Atualizar, na verdade. Atualizar esse documento mostrado pela Jória, tá? Ele está sendo validado agora na secretaria, que faz parte mesmo de um projeto da secretaria, e daqui a pouco, junto com a arquitetura do novo ensino médio, ela vai ser lançada para todas as categorias, né, Maiara, de escolas do Estado. Então, daqui a pouquíssimo tempo, esse documento vai estar
disponível para todos vocês, tá bom? E tem professores de sociologia trabalhando, sim, na elaboração desse material. Nossa, isso vai ser super Além importante. Então, uma escassez, né, em âmbito federal, a gente precisa de novo dos recursos estaduais para completarem, né, o processo. Isso vai ser muito importante. Bem, então vamos para Sociologia no contexto da reforma do ensino médio da BNCC, com a dupla dinâmica Luana e Bia. Ana Beatriz. Vamos nós, né? Boa noite, pessoal. Eu vou iniciar a discussão e aí depois a Bia, né, vai dar continuidade. Então, esse texto é um texto muito bacana, né? A professora Leise Fiorelli já é uma referência sobre a questão da relação BNCC e sociologia. E aí ela escreve, né, esse artigo em conjunto com o professor Henrique, né, que eu gosto muito dele pela questão da relação, assim, que ele trabalha a sociologia, assim, muito didática, assim, eu vou acompanhando ele nesse sentido. Então, vou levar 5 minutos, né, para a gente seguir aí os parâmetros bem direitinhos, um texto muito difícil, né, de você debater em 5 minutos, mas a gente vai tentar. Ele é muito denso e cheio de parâmetros técnicos, né? Então... Exatamente, Bia. Bia, pode me cortar, viu? Desculpa. Luana, então, assim, o texto é o processo de elaboração da base nacional como curricular no Brasil e a sociologia 2014. Oi. Você falou do Henrique, mas eu acho que nem todo mundo conhece o Henrique Neto. Você mencionou, né? Travou para mim aqui. Vocês estão conseguindo? Tá dando interferência. Tá vindo picadinho. Tá ruim. Será que é o que eu tô confundindo? O Henrique Neto, que você mencionou, que é coautor do texto da Leise, vocês devem mesmo conhecer ele, porque ele é o proprietário do canal Sociologia Animada. Animada, exatamente, pois é. Eu vou colocar aqui o link do Você tá me canal. escutando? Sim, muito massa esse canal. Picadinho, viu? Sim. Prof, eu mandei o livro do Escola Aprendente lá no grupo PDF. Maravilha, muito obrigado. Vamos tentar de novo, Luana? Vamos. Vocês estão me escutando direitinho? Eu acho que é a minha internet. Qualquer coisa eu vou aqui pro celular. Estão me escutando agora? Sim. Ou tá travando? Pronto, acho que vai dar certo. Então, vamos nós. É ele mesmo, professor, né? Eu participei de um GT, não foi nem GT, foi uma oficina, né, com ele, assim, gostei demais mesmo, assim, aprendi muita coisa no evento que teve da ABEX ano passado, né, e Leise, em conjunto com Henrique Fernandes Alves Neto, ela vai traçar um panorama da elaboração da Base Nacional Comum Curricular. Ela vai, né, trazer as quatro fases, né, 4 documentos, a qual a BNCC, né, foi elaborada nos anos de 2014, do 14 13, peraí, que eu tenho aqui, não recordo agora, pronto, 2013, 14, 2015, 2016, 2017, 2018, foi a finalização. E aí, nesse texto, né, eles vão colocar toda essa elaboração, partindo dos agentes, né, que participaram. E aí, essa parte a Bia que vai falar, né, eles trazem também a relação com a sociologia, né? Qual é o lugar da sociologia dentro desses documentos, né, conforme cada etapa. E aí, o principal objetivo, de fato, do artigo é fazer essa análise, né, tentando entender
em que cenário, né, contexto político, social, a BNCC ela começa a ser pensada, e aí, de fato, ela começa a ser pensada, né, ainda no ano de 2013, e aí ela vai ser toda embasada, né, também durante esse período do impeachment da então presidenta Dilma Rousseff, para chegar à sua finalização em 2018. Passa também por essa questão, né, do governo Temer, que já vai resgatar também essa proposta mais neoliberal, podemos dizer assim, da BNCC. E aí, os autores, eles questionam, né, quais são os agentes responsáveis por formular esses documentos. Quem foi que participou, né, de toda essa construção? E a professora Ileise, né, foi uma das participantes desse documento, né, esteve presente também. E aí ela reforça, né, durante essas fases, que houve uma grande mobilização para a elaboração desses diversos documentos. Dentre eles, né, contou-se com agentes da sociedade civil, né, representantes, tanto representantes de forma até geral, né, das escolas, dos movimentos sociais, não contou tanto, ela traz essa crítica, né, com os professores que estão na escola, só vai contar no final, quando a gente participou, acredito que todo mundo tem ciência disso, que eu, de fato, com essa leitura, é que eu vim me tocar, e digo, fala, nós participamos da elaboração da BNCC, de forma, né, trouxemos até uma crítica nesse documento, mas o que eu percebo é que na escola isso não é tratado de forma tão intensa. Eu já leio, eu confesso que eu vim entender mais a BNCC por causa da seleção, mas não porque na escola tenha se aberta essa discussão mais ampla para a gente entender sobre ela. Mas sabemos que ela vai ser implantada, mas, de fato, nós, professores, a gente ainda está meio perdido nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, eu quero colocar muito na escola, na BNCC vai ser muito bom, porque a gente vai fazer um projeto interdisciplinar, e eu ficava me questionando com isso, mas que história de projeto interdisciplinar é essa? Que algumas disciplinas, né, podem perder a sua autonomia, a sua identidade. Não, Luana, mas não é bem assim, conforme você acha que é. E eu sempre ficava com isso na minha cabeça, e não compreendia muito bem em relação ao tempo, não buscava, de fato, né, uma informação mais concreta, foi somente com a seleção do mestrado, com as leituras, né, principalmente da professora Ileise, que traz esse questionamento, que eu comecei a entender mais ou menos o que é a BNCC e qual o lugar da sociologia dentro desse documento. E aí, pessoal, bem rapidinho, né, a gente tem aí determinadas fases que ela vai trazer a participação aí mais para o final também do último documento, de movimentos, né, como movimentos pela base, movimentos todos pela educação e também instituições, né, como a Fundação Lema, né, e o Instituto Ayrton Senna, que eu trago, assim, nos últimos anos, esteve muito presente na escola com essa ideia de competências socioemocionais, negócio lá das rubricas. O que me chama a atenção no Instituto Ayrton Senna é esse negócio dessas rubricas. Até hoje, meu Deus, o que foi que aquilo serviu? Eu fico me questionando, os alunos me perguntavam, e você não vai serve nada, não, você não vai dizer com o menino, né? Você tem que dar uma resposta institucional, mas o que eu me recordo do Instituto Ayrton Senna é isso. E aí, muitas instituições contrárias, né, como a própria AMPED. E aí, pessoal, eu acredito que, assim, né, dentro dessa dimensão também tem alguns conceitos, né, trazidos aí eu acho que o nome desse autor, que o professor até já viu na outra disciplina. Basil Benstein. Eu não sei dizer. Basil Benstein. O nome desse rapaz aí. Basil, pois é. Mesmo. Então, ele traz aí alguns conceitos bem pertinentes, que eu achei bacana, assim. Ele traz, né, alguns conceitos como a questão do discurso pedagógico, né? Ele fala também de conceitos como classificação, enquadramento, que fazem parte, né, de toda aquela dimensão da escola, e aí, segundo ele, o currículo consegue perceber essa questão. Eu até fiz aqui um comentário bem rápido, só para fechar aqui minha fala e já passar para ver. É um texto muito bom, né? Só que se a gente for falar todo ele não termina não, porque ele é muito longo, né?
Mas o que eu percebi bem rapidinho a partir dessa leitura, né? O conceito de classificação, o qual esse autor menciona, ele é abordado, né, assim, e legitima a ideia do currículo como um campo de disputa. Como a gente pode observar ao longo, né, da própria construção histórica da sociedade, a gente percebe o currículo sempre como um campo ideológico, né? E uma coisa que eu achei muito legal, que eu vou até pular aqui, foi a questão, como ele coloca, de como tudo que a gente ensina, né, ele é muito ditado por toda essa questão do currículo. E aí eu fiquei me colocando na minha prática, né? O professor até já mencionou isso, a ideia do currículo real e o currículo invisível. E aí eu fiquei pensando que, às vezes, eu pratico demais esse currículo invisível, né? Às vezes a gente abre ali, tá ali o conteúdo ditado para você dar, mas não, peraí, vou dar uma fugidinha aqui, né, de leves, vamos só contextualizar aqui, e aí fazer uma crítica, né, ao próprio governo. E aí, eu acho que o ser professor, de fato, né, muitas vezes é contrariar a ideia proposta por esse currículo ideológico. É isso, Bia, eu vou passar, senão eu vou falar aqui e vai. Passo para a Bia agora. Obrigada, foram ótimas pontuações, assim. Eu acho que uma coisa que a gente tem que ver dentro da ideia do texto, desse texto, né, especificamente, em relação ao Basil Bernstein, é que esses conceitos que ele traz, que são trazidos dele, né, do Basil Bernstein, eles são conceitos para pensar, assim, o currículo nessa parte mais teórica mesmo, né, porque a gente falou muito do processo histórico, do como é que foi esse processo e tal, mas, assim, o currículo é que vai meio que justificar o que a gente vai fazer dentro da escola, quem é disciplina, quem não é, quem é que está aí, quem é que não está, né, essa existência da disciplina ou não. Então, esse texto, ele faz essas observações, né, ele chama isso de discurso pedagógico, tá? É o texto que vem dentro da BNCC explicando o que é a sociologia, o que é que a sociologia vai fazer, o que é que vai deixar de fazer, certo? Então, ele vai falar desse discurso pedagógico, mas ele vai trazer uma perspectiva, né, de uma BNCC que ela vai ser construída, permeada aí por interdisciplinaridades, né, como a Luana colocou, né? Só que essas interdisciplinaridades, esse currículo, ele vem, né, por diferentes agentes, por via de diferentes agentes, que vão entrar em conflito, como já foi dito várias vezes, e que nesse momento, né, dessa construção da BNCC, desde lá de 96 até 2018, né, que é quando a gente tem, não, fechou, é esse daqui, a gente tem entradas embates dos diferentes grupos, tem aí o grupo do Todos pela Educação, que tira, né, se são todos pela educação, por exemplo, né, se são todos pela educação, significa que alguém tem que oferecer educação, tira aquela ideia lá que tinha anteriormente do educação para todos, porque se for educação para todos, significa, pessoal, que a educação é um direito, entendeu? E se a educação é um direito, o Estado tem que oferecer esse direito. Então, é um dever do Estado. Quando eu venho com esse discurso do movimento da educação para todos, significa que alguém tem que dar essa educação, não precisa ser necessariamente o Estado, né? Então, os discursos da BNCC, eles vão permear esse embate aí de quem é que vai oferecer a educação, como é que essa educação vai ser oferecida, certo? E a sociologia vem no meio disso tudo. Eu acho que para avançar mais aqui o negócio e acelerar mesmo, né, eu posso reproduzir a tela, tem problema, pessoal, é coisa simples assim, porque é um negócio muito visual, que o texto traz, eu acho legal. Tem problema, eu vou reproduzir. Perfeito, ótimo. É muito visual mesmo, assim, é uma tabela que mostra o processo, certo? Esse processo de construção. Então, aqui ele traz aqui uma tabela com um trecho em negrito, né? Uma linha em negrito que fala os princípios e as formas de organização e os diferentes anos dos documentos. E aí, quando você vai olhar a legislação, a organização das etapas e dos níveis, né? A organização do ensino médio, que aí o ensino médio, ele foi meio que deixado de lado por um certo momento
nesse processo de construção, depois retomou de novo aí, retomou de uma vez com um novo ensino médio, entendeu? Tá aqui, ó, aí, puf, toma, né? E a seleção e as definições, né, das áreas, dos componentes curriculares e das disciplinas, quem é que vai entrar como disciplina, o que é que isso vai ser composto. Aí vem a sociologia, né, como é que a sociologia se apresenta, e os conteúdos, né, que a sociologia vai abordar. Nessa parte aqui, eu não sei se vocês estão vendo aqui num geralzão, que tem pontos vermelhos, são grifos meus, tá bom? Pontos vermelhos e um pontinho azul aqui de lado. É porque quando eu parei para ler, os textos, eles são muito iguais. Então, eu queria só mostrar essa tabela para mostrar essa igualdade nesses textos. Mas quando eu chego sempre aqui nos documentos de 2017, que foram entregues em 2018, a finalização da BNCC de 2018, eu tenho uma quebra total, porque quem fez essa BNCC, pessoal, não foram mais os grupos de embates, os agentes que participantes do governo, as disputas de movimentos sociais, não foram mais essas pessoas que geraram aí esse documento. O documento final, ele foi feito por um grupo muito específico e era uma instituição privada. Eu me esqueci agora como é o nome da instituição, não sei se a Luana lembra, mas se ela lembrar, por favor, Luana, diga aí. Mas ele coloca isso, entendeu? Que, nesse sentido, né, no meio disso tudo, tá, as disciplinas, elas param de ser agora componentes curriculares obrigatórios, ou seja, param de ser disciplinas, né, vão passar agora a compor as áreas de humanas, no caso da sociologia, vai passar a compor aí as áreas de humanas, ciências sociais aplicadas, certo? Os conteúdos, eles também vão ganhar uma nova característica, e vem um negócio que o professor falou mais cedo, que é a diferença entre disciplina e área, né, onde agora a disciplina, onde a área é que vai ter, eu me esqueci, deixa eu ver se eu anotei aqui em algum lugar. A diferença entre disciplina e área, onde a área ela não precisa de um engajamento lógico, né? A área não tem um perfil específico, a disciplina tem. Então, nessa nova BNCC, a gente vai perder isso daí, dentro da sociologia, né? Por conta desses embates, por conta dessa última versão dessa BNCC. Né? Então, as disciplinas, elas vão perder esse engajamento, essa ideologização específica, esse perfil de disciplina para entrar numa área. Aí tem um negócio muito importante também, que deve ser observado, né? Esse último documento, essa última versão da BNCC, ela é uma versão que ela não vai falar só que ela não vai excluir, por mais que eu tenha mostrado um quadro onde ele se modifica no final das contas, né? Nos mais diferentes aspectos, mas ela não vai excluir tudo que foi construído dos anos anteriores. Só que o negócio é assim, ela não exclui, mas ela tira voz, entendeu? Ela deixa menos espaço para você se falar como disciplina. Dizer assim, não, eu sou sociologia. E aí ela abre um currículo, que é um currículo tão amplo, é uma área tão ampla, que você acaba, tipo assim, tem um espaço para a sociologia, mas não tem disciplina. Aí quem tem que segurar esse negócio de que sou disciplina é o professor. Tem um detalhe, né, importante, essa ampliação, essa abertura dessa área das disciplinas de ciências humanas, né, elas vão ganhar seu fundamento dentro das habilidades e das competências que foram construídas lá do 2014, 2015, 2016, isso daí não vai, nada se perde dentro dessa BNCC, mesmo a nova que a gente tem. O que acontece é um discurso mais calado, você tem menos voz para falar o que você quer, o que você é, entendeu? E aí tem um outro detalhe, essas habilidades, essas competências, é que parece, né, com a ideia da flexibilização, é que parece que vão dizer assim, ó, não, nós temos aqui essas habilidades, essas competências dentro da área. Você, sociologia, como você fará para se engajar dentro da nossa discussão, dentro da nossa área, né? Então, passa bem por esse sentido. E aí,
Só para fechar a finalização, assim, eu acho que eu deixei muita coisa passar, mas finalização da finalização, ai, cadê? Deixa eu ver. Pronto. Aí, na finalização da finalização, né, a autora aqui, ela traz a ideia, né, um certo contexto histórico. Como é que essa BNCC final, versão final, surge, né, em 2018, assim, e com mudanças tão fortes em relação ao que vinha se construindo anteriormente, né? Aí vem a questão da senha do Wi-Fi da minha casa, né, que é hashtag 2016 foi golpe. Então, aproveitou-se essa conjuntura política, o processo de mudanças, nunca deixou de ter um teor político, né, houve uma disputa o tempo inteiro aí nesse teor político, e a sociologia passou por esse processo já lá com o Fernando Henrique e o Cardoso travando, né, a entrada da sociologia, e depois um processo de disputa aí de abertura para esse currículo, mas hoje a gente vai ter um currículo que vai ser aprovado, numa BNCC, desculpa, que vai ser aprovado em 2018, no meio de um um caos político, né, que a gente vai passando, certo? E aí a autora, ela traz esse teor do presidente da República, né, mostrando ele como um indivíduo que tem uma certa recusa pela ciência, né, e dá uma certa abertura para religiões, principalmente de matriz cristã, né. Então, o currículo, pessoal, a BNCC, ela vai passar mais ou menos por essa situação aí também. Quando eu abro demais, quando eu amplio demais, quando eu deixo essas áreas de conhecimento soltas, né, vai gerar, assim, um vácuo, e esse vácuo, ele vai ser preenchido por alguma coisa. É o que, nos conceitos teóricos aí do Bernstein, ele vai chamar de currículo genérico, né, que é um vazio da ciência, da disciplina, porque as disciplinas estão aí sem identidade, né? Então, é aberto. Vai preencher de alguma maneira. De que maneira é? Então, é aberto aí ao elitismo, é aberto ao fundamentalismo, é aberto e amplo, né? Certo? Acho que eu finalizo por aqui. Tá bom? Obrigada. Nossa, gente, realmente, esse texto, acho que não tinha como a gente finalizar com outro que não fosse esse, assim. Ele é muito, muito presente, né? Tanto que eles terminaram de escrever agora, né? Já no cenário de pandemia, né? Sim, vocês duas, assim, trouxeram os pontos centrais, assim, belíssima síntese poxa, eu fiquei cheio de questões para pensar, sabe? Luana, depois eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão da rubrica para mim, mas aí você pode conversar, a gente pode conversar até depois. Eu queria que você me explicasse direitinho como é que funciona isso, para a gente até colocar nas pesquisas, né? É muito interessante, né, essa discussão e essa trajetória. A Ilese, ela tem muita propriedade para escrever sobre isso, porque ela participou, né, do processo, ela estava lá de dentro. Ela e o Marcelo Burgos, né, que é outra figura que esteve também. Quer dizer, eles estiveram nos dois primeiros momentos. No terceiro, houve uma troca de todas as cabeças, né, para 2018. E, assim, nesse terceiro momento, houve o que a gente pode chamar de um sequestro da discussão. Não sei se muitos de vocês lembram, mas em 2015 houve uma campanha grande de consulta aos professores nas escolas da BNCC. Lembro que eles recolheram milhões de sugestões, né? Todo mundo, não só nas escolas, nas comunidades também. Mas havia, assim, a possibilidade de professores se reunirem com os estudantes e debaterem, pensarem. Era um projeto para ser debatido, né? Quer dizer, vocês colocaram bem, vem de 96, já vinha
aberta à discussão. Então, a gente está em 2018, 2019 para a coisa se implementar. Olha como que é difícil pensar um currículo e, no fim das contas, não saiu o resultado da discussão democrática, saiu outra coisa que foi capturado no movimento, né? Agora, quando vocês falam das organizações que participam, das OS, dos diversos grupos, isso também valem muitos bons estudos. Muitos bons estudos. Quem são, o que querem, quais são seus projetos, né? Fundação Lema, Instituto Unibanco Itaú, Fundação Natura, Fundação Vanzolini, todos eles, assim, acabaram ocupando um espaço nessa discussão que tomou lugar de outros sujeitos que estavam achando que teriam mais espaço nesse debate, como, por exemplo os conselhos, os sindicatos, a central estudantil, né, enfim, pais e mestres. Então, eles conseguiram, através dos seus lobbies e das suas possibilidades, né, suas condições de participar do debate, enquanto figuras do universo privado, mas com poder político efetivo, né, um partido político efetivo, vamos lá, conceitos sociológicos, mais partido político na acepção, trabalharam como um partido no sentido de jogar nessa discussão. Agora, achei brilhante a tua síntese, Ana Beatriz, no sentido de perceber esse movimento, né, quando são todos, a semântica, né, quando são todos pela educação, aí ninguém assume. Se são todos pela educação, não é de ninguém essa responsabilidade, isso é brilhante. Eu roubei essa perspectiva lá do texto, lá da flexibilização, que a gente comentou aqui um dia desse, que eu peguei lá do mestrado também, que é um texto muito bom. Sim. Mas não tira o brilhantismo da fala, sobre onde colocar no momento certo. Porque isso, gente, sobre... essa também é a chave para nós compreendermos a diferença, por exemplo, do que é a organização do currículo via disciplina e a organização do currículo só por área. Porque, pensem vocês, por exemplo, nos conteúdos de história e cultura indígena, africana, afro-brasileira, como conteúdo transversal. De quem fica a responsabilidade? É para todas as disciplinas devem trabalhar. Isso deve ser trabalhado na matemática, na química, na física, na biologia, na sociologia, na história. Quem é que vai trabalhar? Por isso, esse também é um argumento em defesa da sociologia como disciplina, lá pelo Amaury, pelo Tomasi, pela Elizabeth, no parecer do Conselho Nacional, em 2006, dizendo, olha, sociologia e filosofia não podem ser transversais, porque se forem, não vão ser trabalhados, ou vão ser trabalhados de forma muito parca. Ou se trabalha, ou tem um espaço efetivo, ou não tem. Porque quando são todos, vamos marcar, vamos fazer um churrasco, quem é que vai se responsabilizar? Lá no Renato vai fazer o churrasco? Não, vamos fazer todos. Então tem que organizar, tem que combinar. É bem isso, né? O Bernstein... Posso só fazer eu trabalho um pouco sobre direitos humanos, né? Inclusive como pesquisa, quase defendi a monografia junto com o William, quase, mas não foi dessa vez. A gente discutiu justamente essa questão de os direitos humanos têm que ser trabalhados, né? Eles são trabalhados aonde? Trabalhados, está dentro das áreas das humanas, pode ser trabalhado de modo transversal, é um tema, está lá, pode ser trabalhado. E quando ele é trabalhado, ou ele não é trabalhado, porque se diz assim, não, eu falei já desse tema aqui, aí fica de modo transversal e deu tudo certo. Ou, né, para o professor trabalhar de verdade, ele vai precisar pegar ali uma aula específica, um bimestre, um capítulo do livro de verdade para poder se pontuar essa situação. Então, eu mesma vivenciei essa situação, por exemplo, de trabalhar os direitos humanos de modo transversal, porque eu fiz um trabalho
que eu precisei discutir os direitos humanos de modo transversal, e não ficou bem discutido. Aí é um problema, né? Que aí eu passo essa experiência justamente para o questionamento sobre hoje, o livro que nós temos, né? Que nós vamos ter que atender a essa questão de um plano interdisciplinar, de um manual onde vamos ter eu esqueci até o nome do negócio. Como é o nome do manual, gente? Manual que vem todas as áreas de ciências humanas e projetos interdisciplinares. Eu tenho projetos interdisciplinares, e aí vem meu questionamento ao Neto quando a gente entrou na nossa primeira aula, né? Será que isso daí vai dar espaço à sociologia? É bom que nesse texto aqui, né, há uma discussão assim, abre espaço, mas aí vai depender do que o professor vai fazer. Aí você faz a ponte com o que a Luana chamou a atenção. E também foi muito perceptível. Só que depois que a Jória comentar, eu retomo isso, que a Jória está com a mão levantada. Acho que o Renato... Eu acho que o Renato foi primeiro. Jória, pode ficar com a palavra. A Bia acabou falando sobre essa questão aí também. Não, eu só ia pontuar sobre a questão dos direitos humanos, que é incrível como isso é colocado como algo inerente da área de ciências humanas. Essa relação é quase que... E se você trabalha isso nas aulas, ou se você trabalha isso em projetos, que foi o meu caso, né, numa certa EP de Fortaleza, você é estigmatizada como a galera dos direitos humanos. É incrível como isso, né, é expresso. Então, você não precisa ser da SEDUC, né, você não precisa ser da galera do gênero e da diversidade, da ERER, por exemplo, para ser considerada a galera dos direitos humanos. Basta você fazer um trabalho direcionado, né, nessa perspectiva. Foi o que aconteceu é visto como comigo. Uma coisa ruim, né? Também. Isso, é um estigma, é um estigma. Pode falar, Mayara. Tem uns pontos que são muito interessantes no texto das meninas, porque é tão recente, né, e a gente está sentindo ainda isso, né? E vem coisa pior. Então, assim, três aspectos que eu pontuei quando, acho que foi a Bia que falou, na questão das competências e habilidades. A configuração inicial do projeto, né, a primeira e segunda versões, né, que falam, elas vinham com objetivos de aprendizagem. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Quando você tem objetivo de aprendizagem, você tem uma coisa que você é dever, aliás, é direito seu aprender sobre aquilo. Talvez por isso, e por várias outras questões também, a disciplinarização fosse muito mais interessante, e, portanto, para nós também, né? E aí você perde isso com competências e habilidades, né? Fica vago, né? Outra coisa também sobre a questão das audiências públicas. A partir da terceira versão, antes de sair a terceira versão, você já vê que as audiências, eu não sei em outros estados, sinceramente, mas pelo menos a audiência que aconteceu aqui no Ceará não adiantou de absolutamente nada. Não deu em nada. Para começar, as entidades que foram para essa audiência, muitas não tiveram nem conhecimento, souberam de última hora e quando chegaram ainda foram barradas, né, na audiência. Então, assim, participação foi esdrúxula, foi ridículo. E não deu em nada. A audiência não deu em nada. E outra coisa também que eu queria pontuar, eu acho que foi até a Bia também que falou, foi a questão de o professor ele ter que brigar agora tem que brigar pela sua disciplina na escola, pelo seu espaço, né? Pelo seu espaço, o espaço da disciplina. E eu fico pensando aqui, isso é tão perigoso, né? Porque você bota a responsabilidade agora no professor, né? Assim, a responsabilidade está em quem está na sala de aula. Isso é tão perigoso,
E eu vejo muito que está sendo propagado esse discurso, né? Se agora é o momento, a gente tem que brigar pela nossa... Certo, mas e quando a nossa voz não for suficiente, né? Quando a gente não tiver apoio institucional, aí vai ficar muito difícil. É por isso que eu tenho muito medo de colocarem todo essa responsabilidade nos professores, que vai acontecer e já está acontecendo. Isso é inevitável. Mas é muito cruel. É muito cruel. E era isso. Nossa, importantíssima essa tua fala. Que bom que a gente gravou aqui, porque é uma síntese importante desse texto todo. Daniela quer falar também, né? Só para finalizar, né, nós vamos ter ainda algumas trilhas a percorrer, né, nesse caminho incerto, tortuoso, desafiador, que foi colocado, mas, sobretudo, com essa portaria que eu até coloquei lá no grupo, né, 1432, que vem após a BNCC, o MEC, através dos seus institutos regulatórios, né, ele demarca uma portaria, a qual aí sim institucionaliza o currículo, né, sobretudo com os eixos né, que perpassam pelo currículo e os itinerários formativos. Então, nesse campo aí, a gente tem, por exemplo, processos criativos, o empreendedorismo, como algo bem forte que deve compor, né, deve incidir diretamente nos currículos escolares. E eu queria destacar aqui, dentro dessa perspectiva, né, de novas visões do currículo, e essa briga, né, essa nova arena que já está se configurando, de disputa mesmo, o estudante ter a possibilidade de engajar, de trazer de fora do ambiente escolar, vamos dizer, pressupostos que venham a integrar o currículo, isso de uma forma bem legítima. Por exemplo, eu posso ser uma estudante de primeira série do ensino médio e realizar uma atividade numa determinada ONG por um determinado espaço de tempo, né, de carga horária semanal, e eu posso agregar isso ao meu currículo dentro de um eixo de itinerário formativo e não necessariamente estar presente nas aulas de sociologia como estudante da primeira série, mas eu posso agregar outros componentes, não que o conhecimento só deva acontecer dentro da sala de aula obrigatoriamente, não estou falando isso. Estou falando nesse jogo perigoso que a gente pode... e aí já existem novos desenhos de currículos escolares, onde os saberes, né, de outras organizações são incorporados aos saberes, vamos dizer assim, os saberes das ciências como um todo, né? E aí a gente tem que ter também essa visão crítica sobre essa nova perspectiva do currículo agregado, não mais integrado. Muito bom, muito importante. Gente, eu acho que essas discussões que nós estamos fazendo aqui, elas vão ter vão ressoar bem, um pouquinho mais ali na frente, quando nós formos ler o Bernstein. Ele vai fazer mais sentido para nós. Que bom que deu para dar essa passada. Maiara, você ainda tem um comentário para colocar? Está com a mão levantada ali. Vou baixar aqui. Bem, acho que vocês passearam por muitos dos temas aqui que nós poderíamos levantar, suscitar nessa discussão. Acho que deu para dar um panorama bem legal, bem amplo, né, das intermitências da sociologia na educação básica, juntando as discussões e as participações de todos, acho que a gente conseguiu levar uma boa conversa aqui e tirar algumas boas ideias sobre o que vem sendo esse processo, né?
E eu espero que agora faça sentido para cada um de nós aqui, como o reconhecimento da presença da sociologia nas escolas, desde as suas primeiras experiências, desde os discursos que apareciam lá nas reformas, nas propostas estaduais, até o Francisco Campos e a obrigatoriedade naquele primeiro momento, a formação dos manuais, a relação dela com a produção e com a intenção de se produzir uma identidade nacional, uma formação para a modernização do Brasil, os grupos, os sujeitos que participam dessas discussões, né? Toda a relação da sociologia com o Estado brasileiro e com a sociedade brasileira, né? A disciplina, por vezes no sentido do Estado direcionando para a sociedade, por vezes a sociedade direcionando as políticas do Estado, né? Os agentes que reivindicam a institucionalização da sociologia, né, que estão presentes nessa discussão, quem são as pessoas que falam, que defendem a sociologia, quem são as pessoas que participam da elaboração dos currículos. E quando a gente fala em agentes, não só as pessoas, mas sim as instituições, as empresas, os grupos, os partidos, os movimentos, quem são esses agentes que compõem essa discussão. E quais eram as condições? Acho que aí são os elementos que a Simone Meucci chama a atenção no texto que ficou de base para todos. Também percebi, assim, que nas falas de vocês, todos vocês, de algum modo, na síntese que buscaram fazer dos textos que ficaram responsáveis, todos vocês conseguiram cotejar a discussão com aquele balanço geral que a Simone apresenta na sociologia. Então, fico muito satisfeito com essa discussão que nós fizemos até aqui. Digo, todos vocês que apresentaram hoje, todos receberam a nota máxima dessa primeira atividade, então já estão aí com 25% da nota dessa disciplina garantida. Isso aí. Figurinhas, cadê as figurinhas para nos representar nesse momento? Porque foi, né? Foi realmente muito bom. Pelo menos assim, eu acho que, e mais do que isso, vocês ainda fizeram um esforço de integrar as suas discussões com as discussões dos colegas. Então, isso é essencial, né? Acho que vocês todos são professores e têm percebido isso nas turmas que dão as aulas, né? Quando a gente consegue essa possibilidade de interação na turma, né? Da interlocução nos debates, então a gente chega nos melhores lugares. Estou muito satisfeito com esse nosso primeiro momento. E vou agora só perguntar para vocês. Tem alguém que gostaria de fazer algum comentário que passou batido em relação aos marcos históricos que demarcam as idas e vindas, a intermitência, o melhor termo é esse, né? A intermitência dessa história da sociologia na educação básica. Vocês, depois dessas nossas conversas aqui, o que vocês acham que nós podemos acrescentar, que deveria estar lá naquela linha do tempo interativa das idas e vindas da sociologia, que não aparece lá? Fazendo essa pergunta, mas seria mais fácil se eu mostrasse a linha, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Opa. A tempo. Então, ó, voltando. Agora ela começa a fazer mais sentido nos mapas, né? Acho que vocês também estão com as suas linhas, assim, também, depois da aula de hoje, bem pensadas, né? Uma certa
uma certa, não coerência, mas porque não tem coerência nessa história não, mas uma certa cronologia dos fatos mesmo, e das relações, e dos sujeitos que entram e saem, né? Então, nós temos, desde do Rui Barbosa, Reforma Benjamin Constant, Semana de Arte Moderna, Lei Rocha Vaz, as propostas estaduais, né? Os experimentos, já faz... Quais marcos em especial, Jória? Pronto, eu pensei em colocar, e aí eu não sei, porque a proposta aí é no sentido, né, nacional, mas aí colocar, por exemplo, a distribuição do Escola Aprendente como algo importante aí em 2008, 2009, não sei, como algo dentro do Estado. Eu acho que sim, né? Aqui nessa fase, você diz. Isso. Uhum. E lembrando que, pelo que eu pesquisei, já em 2004, nós tínhamos escolas que já disponibilizavam a sociologia no ensino médio aqui no Ceará, pelo que eu pesquisei, certo? Então, o Estado já estava à frente nesse sentido da questão federal. Não sei se você, Alexandre, confirma esse dado, mas foi aqui até no próprio Escola Aprendente que eu vi algo do tipo. Sim. Vamos pesquisar e colocar aqui. Acho que é legal colocar o ano da entrada da disciplina em cada estado, né? Oi, Júnior. Pronto, eu queria fazer só uma pergunta, assim, se alguém da turma sabe, que é aqui do Ceará, né, assim, mas... só Sobral que tem ensino de sociologia no ensino fundamental 2, no estado do Ceará? Está efetivado, Sobral? Sim, Sobral está efetivado. Pô, eu não sabia desse babado aí, não. Canindé não, né, Márcia? Canindé, mulher? Canindé não tem um professor de sociologia formado em sociologia. Ô, bagaceira. Desculpa, Márcia. Porque eu tô aqui em Manaus, né, agora, volto para Fortaleza só dia 15 de junho, aqui nas escolas particulares e na escola pública aqui na cidade de Manaus tem a partir do 6º ano. Olha! Ensino de filosofia e sociologia. Eu sei porque a enteada da minha irmã, ela estava fazendo a tarefa, ela falou assim, tio, você é formado em ciências sociais, né? Aí eu disse, o quê, menina? Tu já sabe o que é ciências sociais no 6º ano? Quantos anos? Ela tem 11, né? Aí ela, o senhor é formado em ciências sociais. Pode me ajudar na minha tarefa de sociologia? Eu disse assim, como assim? Tu já tem sociologia no 6º ano? Ela, tenho. Eu tô vendo um tal de Durkheim. Eu disse, não, é Durkheim. Aí eu disse, sério? Aí eu peguei e fui pegar a apostila dela. É uma apostila que eles têm, realmente, de fato, né, assim. E realmente os conteúdos são realmente bem trabalhados mesmo, assim. E eu fiquei impressionado, assim. Inclusive até do SESC, a escola que ela estuda aqui, né? O SESC, que é uma rede nacional. Mas em Manaus, aí eu peguei e fui atrás, sabe? Em Manaus, realmente, tanto no estado como na rede particular, ele já tem filosofia e sociologia a partir do 6º ano. Júnior, faz um grande favor para nós, tira uma cópia dessa... Vou tirar uma cópia, vou tirar uma cópia para levar, para a gente passar para a turma. Júnior, eu acho que algumas escolas trabalham, sim, no fundamental, privadas. Privadas. Né? No ensino fundamental 1. Isso. Com crianças? Sério? Aí tem umas que sociologia em algumas, filosofia em outras, algumas trabalham as duas. Olha, mais... Pois é, porque aqui é na grade curricular mesmo. Eu fui até atrás na SEDUC Amazonas aqui, realmente tem nas competências curriculares deles, assim, a partir do 6º ano do ensino fundamental 2, no ensino de filosofia e sociologia. Tem uma experiência no Brasil que é antiga, tem duas, né, que são antigas de sociologia no ensino fundamental, que é no Colégio Pedro II, no próprio, e no município de Cariacica, no Espírito Santo, que tem, assim, há muito tempo, é uma iniciativa municipal, lembrando, né, desde a LDB, o fundamental passa a ser responsabilidade do município, né. Então, o fundamental passa pelas legislações municipais. É uma outra discussão, né?
Aí o estadual, claro que divide essa competência, tem as diretrizes nacionais, né? Tanto que tem a BNCC do fundamental, mas aí quem acaba escolhendo as possibilidades de disciplinarização são os municípios. Eu lembro de ter visto esse babado aí. Oi? Eu lembro de ter visto que a sociologia era obrigatória no fundamental no Rio Grande do Sul. Que quando eu estava no ENESEB, eu ofertei uma disciplina, uma oficina, e eu lembro que tinha umas 3 professoras que davam aula no ensino fundamental. Eu fiquei em choque na época. Mas não é em todo o Rio Grande do Sul, não. Teve uma experiência em São Leopoldo também. É verdade, bem lembrado. Teve no Rio Grande do Sul também. Eu sei que Sobral já é fato. A gente precisa chamar o pessoal da UVA, né, para vir falar um pouco sobre essa experiência, né? A Isaurora deve saber, o Johannes. Sim, aí, Alexandre, desculpa. Em relação a Sobral, a gente percebe que também tem muita questão, né, política, né, de ser ali berço dos Ferreira Gomes, né, exatamente. E especificamente o Dilvan, nas suas falas, né, que tem ali uma ligação muito forte, né, com os Ferreira Gomes, sempre salienta a importância dessas 2 disciplinas. Por mais que eu faça algumas críticas a ele, por exemplo, em alguns outros setores, ele tem sido realmente um defensor tanto de sociologia quanto de filosofia, inclusive fez uma fala muito contundente, né? Acredito que vocês lembram, defendendo as 2 disciplinas, falando especificamente da sociologia, e isso é importante, né? Para a gente ter essa representação política ligada à educação e que, de fato, em Sobral, a gente percebe que há uma ligação muito forte com isso. E isso para mim, Jória, também é até um motivo de confusão mental, porque eu estava na linha de frente da greve de 2016, né? Assim, enquanto ele era secretário de Nem me fale. De educação, né? E eu fui um dos que ocupei a SEDUC. A gente passou uma semana dentro da SEDUC,